tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, seja muito bem-vindo. A esclerose múltipla afeta cerca de 6 mil portugueses, trata-se de uma doença neurológica crónica e progressiva e manifesta-se geralmente em adultos jovens, sobretudo nas mulheres. É mais frequente nas mulheres. Hoje assinala-se o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. Vamos, obviamente, debruçar-nos sobre este tema, sobretudo no impacto psicológico desta doença. É meu convidado para esta primeira parte o Dr. Jorge Ascensão, é psicólogo clínico da Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla, delegação do Porto. Muito bem-vindo, Sr. Dr., mais uma vez aqui ao consultório. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder partilhar um pouco de informação. Ainda bem que gosta de estar connosco, também é muito bom recebê-lo, é um tema importante. Hoje, então, que se assinala o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, vamos falar disto mesmo na primeira parte. Antes de darmos início, então, a esta conversa, relembro aí em casa aos telespectadores que poderão participar em direto na segunda parte do nosso programa. Hoje a especialidade é otorrinolaringologia e vou receber o Dr. Ramalho Guedes, por isso não perca a oportunidade de aqui tirar as suas dúvidas. Escreva-nos para o nosso e-mail, consultório@portocanal.pt, ou ligue-nos através do nosso número de telefone 22953-8525. Sabe que é uma chamada que pode fazer a partir deste momento, até porque o Dr. Ramalho Guedes tem sempre muita adesão. São muitos os telespectadores que querem conversar com o Dr. Ramalho Guedes e por isso aconselho a fazer a sua inscrição a partir desta primeira parte. Vamos agora ver uma peça, foi tema aqui no consultório na passada semana. Vamos relembrar agora alguns dados sobre a saúde mental em Portugal. 1 em cada 5 portugueses sofre de perturbações psiquiátricas. A seguir às doenças cerebro-cardiovasculares, são estas as patologias que mais contribuem para anos de vida perdidos. Uma realidade divulgada pelo mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde sobre a saúde mental. No topo da lista, com os valores mais altos de prevalência anual, destacam-se os problemas com a ansiedade e as depressões, dados que poderão ter contribuído também para o aumento da taxa de mortalidade por suicídio. O relatório revela ainda que Portugal apresenta insuficiências no sistema de internamento psiquiátrico para crianças e jovens. Ao que tudo indica, faltam camas no setor público, uma vez que existem apenas 10 para a Zona Norte e 14 para a Zona de Lisboa e Val do Tejo. O que acontece muitas vezes, diz o documento, é que muitos casos acabam por ser internados noutras estruturas, nomeadamente em serviços pediátricos. Outro problema diagnosticado diz respeito ao consumo de substâncias. Portugal é também um dos países europeus com maior consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, medicamentos que podem causar um elevado grau de dependência. Ora, com isto, pode estar relacionado o aumento do número de vítimas mortais em acidentes de viação sob efeitos de substâncias psicotrópicas. Só em 2013, 11,2% dos rastreios feitos pelo Instituto de Medicina Legal revelaram resultados positivos. E comparando Portugal aos restantes países da Europa Ocidental, o relatório demonstra que as equipas comunitárias portuguesas destes setores continuam num patamar de desenvolvimento inferior, considerando que o modelo de financiamento continua a ser um dos maiores e principais obstáculos à evolução do funcionamento dos serviços. Vamos agora dar início então à nossa conversa. Vamos falar de esclerose múltipla, vamos perceber o impacto que tem na vida destes doentes e não só. Dr. Jorge Ascensão, quando eu digo não só, obviamente esta doença não se resume à pessoa que a tem. Vai afetar muitas pessoas, as pessoas que estão principalmente mais próximas do doente. Exatamente. Imaginemos um terremoto em que temos o epicentro no portador desta doença e quanto mais próximas, mais eventualmente serão afetadas por esta doença, porque há hábitos de vida que mudam, há várias probabilidades de situações que podem acontecer e que terá que haver ajustes. Não só nos familiares mais direitos, mas eventualmente nas pessoas que tiverem conhecimento desta patologia e no próprio portador. E já lá vamos com certeza aprofundar todas essas questões. Vamos começar, obviamente, por dar a conhecer aos telespectadores que doença é esta, o que é a esclerose múltipla. É uma doença autoimune em que o nosso sistema imunitário, por alguma razão, até agora ainda não sabemos a causa, exatamente, ataca o sistema nervoso central, mais especificamente a mielina, que é uma bainha que protege os nossos neurónios. Quando isso acontece,
dependendo da localização da lesão, dependendo da extensão da lesão, vamos ter, ou poderemos ter, eventualmente vários sintomas. Normalmente nunca é total, ou raramente é total, mas a combinação de sintomas consegue ser imprevisível. Podemos conhecer esses sintomas? São vários, lá está. Dado que afeta o sistema nervoso central, eventualmente vai afetar tudo aquilo, ou poderá afetar tudo aquilo que ele controla. Desde a marcha, o equilíbrio, a força, na visão, eventualmente poderemos ter visão turva ou visão dupla. Em termos de articulação das palavras, podemos ter disartria, dificuldade em articular as palavras. São variadíssimos. Tudo isso acontece progressivamente. Exatamente, a doença é progressiva. Ou seja, apesar da medicação ser cada vez mais eficaz, infelizmente, como eu disse há pouco, ainda não encontramos a cura, resultado, o atraso da doença, a modificação do curso da doença é bastante eficaz, mas ele continua a caminhar. Resultado, os sintomas que aparecem progressivamente poderão agravar-se, poderão se alterar, eventualmente poderão surgir novos sintomas, mas tudo dependendo de cada pessoa, cada caso é único. Quais são os principais sintomas que levam a pessoa a desconfiar que alguma coisa está mal e a procurarem então um diagnóstico? Como disse, cada caso é um caso. De todas as situações que acompanhei, posso dizer que desde situações de desequilíbrio que se tornam demasiado incomodativos, situações de visão turva que demoram tempo demasiado a passar e que já não conseguimos associar ao stress ou outra razão, e muitas vezes o médico de família encaminha para um hospital ou a pessoa consulta a urgência e depois, mediante os exames que são feitos, chegamos ou não à conclusão de que se trata de uma esclerose múltipla. Que exames são esses, doutor? Hoje em dia os exames mais usados são a ressonância magnética e também a punção lombar. Isto porque a doença, sendo desmielinizante, há várias doenças que são desmielinizantes ou que podem provocar desmielinização. A punção lombar dá-nos uma certeza maior acerca de se trata de uma esclerose múltipla ou não. E agora vamos à questão principal, sendo o doutor psicólogo, como é que um doente recebe esta notícia, a notícia deste diagnóstico? Essencialmente acho curioso esta doença porque afeta sobretudo adultos jovens, ou seja, pessoas que estão no início das suas vidas, ou pelo menos quando começam a iniciar os projetos de vida. Que impacto é que isto pode ter nestas pessoas? O impacto é variado. Felizmente, por um lado, devido ao diagnóstico ser mais rápido, hoje em dia conseguimos detectar o que é que estes sintomas significam cada vez mais cedo. Antigamente só se conseguiria detectar a partir dos 30 e a média estaria principalmente nos 40. Hoje em dia, realmente, os casos que nos aparecem são cada vez mais jovens, no sentido dos 20. Porque são detectados mais cedo. Exatamente. Já lá estariam, obviamente. A doença não começou a aparecer mais cedo, ela já lá estava, consegue-se detectar-se mais cedo, é isso? Exatamente. Às vezes conseguimos perceber que no passado já houve ali algum sintoma de desequilíbrio que poderia ser ou não associado com a esclerose múltipla. Mas lá está, é no passado, por isso o diagnóstico não pode ser confirmado. Aqui, a verdadeira pessoa que traça este caminho é o neurologista, que é o especialista nesta área. O impacto, há bocadinho disse, e falou bem, são doentes, mas tal como nós, são pessoas, e a forma como cada pessoa recebe este tipo de notícia é muito variada. Mas conseguimos estabelecer assim um padrão lá está, é um choque. Isso é comum a todos, é transversal a todos estes doentes. Mas a forma como se vive o choque é diferente. Porque cada pessoa vai ver o choque à sua forma. Porque algumas pessoas já ouviram falar de esclerose múltipla, algumas pessoas já têm uma ideia do que é que será uma doença crónica. Que ideia é que as pessoas têm da esclerose múltipla, doutor, da sua experiência? Quando um doente lhe chega ao consultório e com esclerose múltipla, os portugueses conhecem esta doença ou ainda associam a algo de terrível e fatal? Conhece-se melhor esta doença. Nota-se claramente que desde há 10 anos para cá a informação geral é maior. Nós também temos sido, nós, a comunicação social, também temos feito um bom trabalho nesse sentido. Sem dúvida, o trabalho que a comunicação social tem feito é inestimável. Realmente tem conseguido ajudar instituições como a SPEM a passar a mensagem. Mas como estava a dizer, muitas vezes quando o doente chega à consulta de psicologia, já
teve algumas informações passadas pelo neurologista, que é o mais bem informado nesta área, e também pelo enfermeiro. O enfermeiro que acompanha, existe até uma associação de enfermeiros de esclerose múltipla, são também inestimáveis, lá está, porque passam a informação inicial, ensinam como fazer a medicação caso ela seja prescrita. O trabalho deles é fantástico. Quando chegam à situação do psicólogo clínico, hoje É sempre, ou não? Eu gostava que fosse sempre, Não mas é? não é sempre. O psicólogo tem vindo a afirmar-se no mercado português. A Ordem dos Psicólogos, sem dúvida, tem feito um bom trabalho. Os psicólogos também têm se afirmado mais no próprio mercado. Mas acho que hoje em dia os médicos começam a ter mais confiança no nosso trabalho. Começamos todos a trabalhar melhor em equipa e isso ajuda bastante. É algo que antigamente não se via muito e cada vez existem mais equipas multidisciplinares em quase todas as doenças e de facto é a melhor forma, segundo a minha opinião, de se trabalhar, porque lá está, estas pessoas devem ser acompanhadas, na sua opinião. Na minha opinião, qualquer doente crónico deverá, de uma forma ou de outra, ser acompanhado numa consulta de psicologia. Então, falou no choque. Há um choque, obviamente. Sempre que há um diagnóstico de uma doença é sempre difícil de lidar. As pessoas têm aquela sensação de que só lhes acontece a ela, questionam-se porque é que me acontece a mim. Isto é frequente ouvir-se no consultório. Sim, a sensação inicial é: eu julguei que nunca me iria acontecer a mim. É sempre a história de outra pessoa, não é? Exatamente. Nunca, ou dificilmente nos vai passar pela cabeça que nós vamos passar por isto. Até porque é uma situação, no caso da esclerose múltipla, imprevisível. Nós não conseguimos prever se, devido aos meus comportamentos, exatamente, há determinados fatores que poderão ajudar, mas nada é certo. Nomeadamente, já agora, Os hábitos tabágicos estão bastante ligados às doenças autoimunes, fora todos os outros que já foram discutidos, mas, repare, não são todos os formadores que desenvolvem este tipo de doenças, por isso não é por aí. O país onde se vive, nós sabemos que quanto mais afastados do Equador, maior a probabilidade de surgirem doenças autoimunes, nomeadamente esclerose múltipla, mas não é por eu mudar de país que vou rapidamente proteger-me deste tipo de situações. Mas como falou um bocadinho do impacto, isto depende, como estava a dizer, muito de que informação a pessoa tem, o que é que ela acha, se tem familiares ou não, que tipo de apoio teve dos técnicos, se confia ou não nos técnicos, mas dessa situação inicial não é muito raro surgirem as situações que muito, a nível comum, se falam de negação. E o típico é nós acharmos que as pessoas, numa fase de negação, recusam-se a ir às consultas, não fazem medicação. Muitas vezes não querem saber, não querem acreditar e então preferem fingir que continua tudo igual. esse é o modelo mais comercial, mais comum de negação. Mas é muito comum também encontrarmos pessoas que fazem a medicação, que vão ao médico, cumprem tudo da melhor forma. Mas isso muitas vezes é para que o familiar não aborreça tanto, para que não sofra eventualmente outro tipo de represálias no futuro, mas sim para que viva aquele espaço sem se aborrecer ainda mais. E isto é uma excelente estratégia de defesa porque permite-nos ir assimilando a nova realidade. Okay? Não é pelo choque que eu necessariamente tenho que... o médico disse-me que eu tinha esclerose múltipla, por isso a partir deste momento eu vivo com esta realidade. A mente precisa de tempo para eventualmente começar a gerir, começar a querer gerir. Adaptar-se. Exatamente. E é daí dessa dúvida, desse questionamento do porquê eu, quando ele começa a ser mais pessoal, que então passamos para fases mais à frente. Que ferramentas é que estes doentes podem ir buscar à psicologia, ao apoio psicológico? Várias. As ferramentas vão depender de pessoa para pessoa. Obviamente. Posso dizer que uma das mais comuns é, nós falamos de uma doença de incapacidade. Fazemos uma junta médica em que nos dão um certificado de incapacidade. Por isso, para qualquer pessoa com eventualmente algum problema no equilíbrio, a primeira coisa que lhe dizem é que ela poderá ter uma incapacidade para a marcha. Ora, ela caminha, mas se eu... Para a marcha. Para a marcha. Eu percebi para amar. Essa Não, para a marcha. Essa continua, essa capacidade. Ainda bem. Essa não é doença nenhuma que nos tire. À partida não. À partida Espero que não. À partida não. Para a marcha. Para a marcha. E desse título de incapacidade, cria-se logo aqui toda uma série de questões, porque se eu sou incapaz de caminhar, ou se me dizem que eu sou, então eu nem tento caminhar no sentido de ir buscar aquele copo de água, ou não tento ir fazer aquilo que costumava fazer. Se eu entender isto como dificuldade, porque é de limitações que se trata, então eu vou-me desafiar. E vou-me desafiar não necessariamente a querer vencer a doença, porque eventualmente isso também se fará em laboratório, com medicações e com médicos, mas vencer o meu dia-a-dia à minha maneira. Okay? Dentro das estratégias que eu terei, não deixando de fazer o que eu gosto,
mas muitas vezes adaptando, se isso for o caso, adaptando aquilo que eu faria à minha nova forma. Posso não correr, mas posso caminhar. É isso que tenta transmitir aos seus doentes? O objetivo nem sempre é apenas ser conselheiro, até porque nós não passamos, ou tentamos não passar, juízos morais do que é que deve ser ou não feito, mas sim fazer a própria pessoa descobrir em si o que é que para si funciona melhor. E pensar que o psicólogo está com ela no barco. Isso é uma boa forma de colocar a questão. Mas, de facto, a vida destas pessoas fica limitada, Soutor? A vida destas pessoas pode ficar limitada. Pode ficar limitada. A medicação é realmente mais eficaz. Não evita que hoje em dia ainda tenhamos utentes que estão numa cadeira de rodas, ou que precisam do apoio de uma canadiana, ou que tenham problemas sérios de visão, mas já faz com que hoje em dia muitos possam praticar desporto, possam fazer mais no seu dia-a-dia e possam não olhar para esta doença como algo que se tem que se aceitar, porque a aceitação surge muitas vezes como conformismo, mas sim como uma integração, em que eu faço o que gosto, não da mesma forma como faria, mas, por exemplo, o envelhecimento muitas vezes nos obriga a fazer adaptações. Claro. Mas a desculpa do envelhecimento funcionará melhor. O facto de ser aqui uma doença muitas vezes custa-nos mais. E é essa adaptação. A adesão à terapêutica é também muito importante. É conversada também em consultório, numa consulta de psicologia. Exatamente, também é uma área muito importante, porque estamos a falar aqui de medicações, em que não é pela medicação que eu faço hoje que eu hoje vou ter o efeito. Quando se fala de medicação, de modificação do curso natural da doença, isto significa que a medicação que eu estou a fazer hoje está a ter efeito nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. E isto significa que, eventualmente, eu poderei ter uma crise hoje e tenho um médico a dizer-me que esta medicação que eu estou a fazer resolve ou atenua ou altera a doença em estatisticamente cerca de 70%. O que é uma crise na esclerose múltipla? Basicamente uma agudização dos sintomas. Na maior parte, uma agudização dos sintomas já presentes, ou seja, eu tenho algum problema na marcha e naquele dia não consigo andar, eu tenho um problema de sensibilidade nas mãos e naquele dia não sinto o braço, e eventualmente, se isto dura mais do que 24 horas, podemos estar em pleno ataque do sistema imunitário àquela zona que já estava lesionada. Ou poderá ser um sintoma novo. E aí, normalmente, contacta-se o nosso neurologista, dirigimos-nos ao hospital e, eventualmente, teremos o nosso tratamento adequado. Isto vai impactar, obviamente, também na vida profissional das pessoas. Sim, mediante o tipo de sintomas que tivermos e a intensidade dos mesmos, isto poderá afetar a vida profissional. Afeta também as relações, a vida sexual. A sexualidade é uma área hoje em dia muito trabalhada e, sinceramente, finalmente, porque é de falar... tão importante como qualquer outra. Sim, mas é uma área que, apesar de se falar que hoje em dia as pessoas não têm tabus, continuamos a falar muito para o exterior e quando o problema é nosso, muitas vezes nós limitamos. E é de começar a falar que depois chegamos a caminho, chegamos ao urologista, chegamos ao andrologista, chegamos até à ginecologista. Como é que fica a vida sexual destas pessoas? Depende do tipo de sintoma, porque as questões sexuais podem ir desde um problema leve de incontinência até uma questão sexual de falta de líbido, falta de desejo, que pode ou não ser afetada por outras medicações que eu possa estar a fazer, ou poderá ser da esclerose múltipla. Mas pode ser só hoje. Isto não tem que limitar a minha vida sexual toda a vida. Nós poderemos tomar ações, hoje em dia felizmente já existem medicações, existem tratamentos, existem caminhos, mas eles só se iniciam quando quem os sente age e fala. Estas pessoas podem sonhar terem filhos? Claro que sim, claro que sim. Realmente há cerca de 10, 15 anos a área dos filhos era algo complicado. Muitas vezes até não era recomendado. Isto porque há alterações na esclerose múltipla. Durante a gravidez, muitas vezes a doença entra num período não de férias, mas diminui, ou tendencialmente diminui bastante a sua intensidade. O problema é que logo no parto, após o parto, no primeiro meio ano, segundo, terceiro trimestre após o parto, os sintomas são mais graves, mas posteriormente voltam àquilo que era antes da gravidez. Por isso é perfeitamente controlável, desde que se converse com um neurologista e se faça o planeamento. Portanto, terão que levar sempre uma vida bastante acompanhada e regrada, digamos assim. A depressão é também uma patologia que está associada também a esta doença, Soutor? A depressão é algo que
por um lado está subdiagnosticada em algumas situações, por outro lado está sobrediagnosticada. Então. Eu eventualmente poderei reagir a esta doença estando numa fase mais triste, porque apercebo-me que realmente tenho que fazer lá, o luto daquele eu saudável e imortal que achava que era, mas isto não significa necessariamente que eu esteja a passar por uma depressão clínica. Ou seja, podem ser apenas momentos, como disse bem, de tristeza. E as pessoas às vezes confundem os momentos de tristeza com depressão. E são coisas diferentes. São coisas diferentes e podem confundir. Certo. Esta doença também pode criar alterações emocionais. Se essas alterações emocionais estrategicamente não forem geridas, poderemos chegar a um quadro que possa ser até uma depressão. E depois teremos medicações. Se agirmos logo quando elas surgem e teremos estratégias que podemos usar, como o desporto, como várias estratégias que podem ser usadas, e eventualmente poderemos nunca chegar a essa altura. Portanto, é importante reforçar que estes doentes podem praticar desporto e devem praticar desporto. Adaptados à sua limitação, se existirem, adaptados a uma crise, se ela surgir, adaptado ao seu dia-a-dia, tal como nós o fazemos. Vamos conhecer agora o papel da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla? Sim, felizmente a SPAN, como é a sigla, hoje celebra o seu 30º aniversário. É verdade, fazem 30 anos, estão de parabéns. Exatamente, já são muitos anos. Eu só estou nesta corrida há 7. Ninguém iria achar que estaria a 30, soltores, não é? Ainda bem. E o papel da SPAN sempre foi não só de divulgar a doença e apoiar as pessoas que com ela convivem, mas também os familiares. Além disso, um dos papéis que eu julgo como colaborador e como conhecedor desta área que a SPAN sempre teve foi o de criar serviços. O Serviço de Psicologia Clínica, como nós temos aqui no Porto, também existe em Lisboa, em Leiria e em Faro. Nós temos várias delegações e permite às pessoas que eventualmente poderiam ter uma consulta que ia demorar muito no hospital ou não, mas usufruírem destes serviços a um valor mais cómodo do que se fossem eventualmente a um serviço privado. Além disso, trabalham muito na formação e na investigação relacionada com esta doença. Fora outros congressos e afins que costumamos trabalhar no sentido realmente de melhorar a qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla. E têm feito muito bem, de facto, são já 30 anos e vamos aproveitar então para falar também no congresso que vai já decorrer no próximo dia 6, no auditório da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Este é já o 11º congresso, não é, Sr. Doutor? E o que é que vai ser tratado? Eu sei que este ano o tema é o acesso. Que acesso é este? Exatamente, e é um tema que este ano tem sido debatido em várias áreas. O acesso é extremamente variado, desde o acesso à medicação, o acesso a melhores cuidados de saúde, o acesso a consultas mais frequentes, o acesso a exames mais frequentes, o acesso a não termos, limitações, não só nas prescrições, mas eventualmente como eu falava, nos fármacos que existem cá em Portugal e que as pessoas possam ou não obter da forma mais fácil. E, eventualmente, até relativamente à formação de cuidadores, à formação de quem está à nossa volta e de quem está com estas pessoas. Essas pessoas que cuidam têm um papel também muito importante em tudo isto. Sim, não querendo abrir muito daquilo que vai ser discutido já no sábado, mas os cuidadores somos, na prática, todos nós. Há alguns cuidadores que trabalham de uma forma formal, que têm formação profissional e que recebem um salário para isso, mas também os cuidadores informais, que são o pai, a mãe, o marido, a mulher, os filhos, por vezes, os maridos, e todos a cuidarem tornam o fardo de cada um mais leve. A SPAN dá ajuda também aos familiares e a todas estas pessoas que acabamos de referir, aos cuidadores. Exatamente, a todos, tanto aos formais como aos informais, tanto aos familiares como a enfermeiros, médicos, psicólogos. Nós também temos formação no sentido de melhorar cada vez mais o serviço prestado a estas pessoas. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório. Espero que continue com o belíssimo trabalho que tem sido feito então pela SPAN. Agradeço-lhe mais uma vez o facto de ter estado aqui connosco hoje, que se assinala então o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla. É o fecho desta primeira parte do programa. Daqui a pouco vou receber aqui em estúdio o Dr. Ramalho Guedes, é otorrino. Já sabe que é nessa altura que conto com a participação de todos os telespectadores. Basta ligar o 229538525 ou escrever-nos para consultório@portocanal.pt. Vamos para um curto intervalo. Até já.